Vivendo em um território exíguo e cercados por uma das maiores megalópolis do mundo, os Guarani-Mbiá lutam há décadas para ter reconhecido o direito sobre um território que se expande dentro dos limites do Parque Estadual do Jaraguá, em São Paulo. Pressionados pela expansão urbana, pela especulação imobiliária, eles resistem como podem para manter sua cultura e suas tradições, além de preservar os poucos remanescentes de Mata Atlântica da região. O Entrevista Brasil, Tempo Presente, expõe agora essa realidade, que é um retrato da opressão histórica vivida pelos povos originários. Olá, eu sou Sérgio Abranches e hoje eu vou conversar com o Matheus Verá Guarani. Matheus é educador, fotógrafo, criador de conteúdo e uma jovem liderança da terra indígena do Jaraguá, em São Paulo. Matheus, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar conversar conosco. Vamos conversar sobre a realidade de vocês, na verdade, né? Um povo guarani que tem 500 anos de resistência no Brasil e essa parte sua do território vive num território bem pequeno, né? Dentro de São Paulo. Então eu queria que você começasse nos contando como é que é a viver cercado por essa metrópole que invadiu, né, o seu território tradicional. Sim, Ande Carude, um prazer estar aqui hoje. Eu venho de um lugar onde a gente vive num território, no maior estado do país, né, que é São Paulo, onde a nossa terra hoje tem uma terra demarcada que é 1,7 hectares, que é, se a gente for pensar, é menos que 2 campos de futebol profissionais, né? E em meio disso, a gente conseguiu com tanta luta agora a portaria declaratória que faz com que a gente tenha 532 hectares, mas mesmo assim é um território muito pequeno dentro do estado de São Paulo. E a gente está vendo, nesses últimos 10 anos, o avanço que está sendo a especulação imobiliária, a sociedade em volta chegando, como que esse impacto social está acontecendo, né? A gente sabe que o capitalismo ele vai crescendo espontaneamente pela sociedade, né? Então, a gente está no meio de um fogo cruzado ali que a gente tenta resistir ao máximo. Então, a nossa vida dentro do território de Jaraguá, em São Paulo, é isso. Sempre cada dia um dia de luta diferente. Muita luta, né? E Matheus, quanto que vocês conseguem preservar da cultura guarani? Hoje em dia, se for contar direitinho, 95% da cultura a gente consegue prevalecer ainda. Nossos filhos, nossos netos, todas as crianças menores que nascem, já nascem falando, tendo a cultura em si. O que a gente tem que ensinar mesmo hoje é o português, assim, que a gente fala que é necessário para uma ferramenta de luta, mas fora isso, a nossa cultura Guarani-Mbiá em si, ela está quase 100% preservada. Assim. Quer dizer, a ferramenta de vida, de existência é o Guarani. É o Guarani. O português é para lutar. O português é para lutar e quando a gente tem que necessariamente usar como uma comunicação com as pessoas de fora, assim. Claro. E me diga uma coisa, por outro lado, eu queria que a nossa audiência entendesse, porque esse território é um território muito pequeno mesmo, são menos de 2 hectares de terra. Mas lá vivem vários grupos, não é um pequeno grupo compatível com esse território, né? Sim, sim. Agora somos 8 aldeias, né? 8 aldeias, quase 1.000 pessoas. Mas mesmo assim, no nosso território não tem só o povo Guarani-Mbiá. Temos Pataxó, temos Pancararu, temos Guarani-Nhandé, Guarani-Kaiowá. Então, são uma diversidade dentro de um território só. Então, as pessoas têm que, de alguma forma, colocar na cabeça e entender que dentro de um território não existe só um povo, só uma cultura, mas são vários e vários povos, várias e várias culturas que estão ali prevalecendo a sua cultura, o seu modo de vida tradicional e a luta maior que a preservação da terra. Matheus, eu reparei que houve lá em São Paulo, e muita gente me perguntava, mas vem cá, por que tem gente lá em São Paulo se manifestando contra o marco temporal? Eu disse, é mais que gente, é a gente indígena, é a gente originária que está protestando contra uma regra que os obriga a provar que estavam no território do qual eles foram expulsos. Sim, sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esta luta, que eu acho que é uma luta que une todos os povos indígenas do Brasil, né? Sim, sim. Foi um momento onde a gente colocou nossas vidas, né, dentro dessa luta, porque, nacionalmente falando, uma luta de todo mundo, mas que a gente sempre coloca para as pessoas que não é uma luta só nossa, porque o marco temporal em si, ele faz com que acredite que nós, enquanto povos originários, somos os invasores, né? Mas como comprovar
que a gente estava em tal território, naquela tal data, sendo que fomos tirados de lá. Então, como que a gente vai conseguir comprovar, sendo que a gente foi exterminado de alguma forma? De todas as formas possíveis que podem ser pensadas, né? Ainda mais nós no território de Jaraguá, nosso povo foi quase exterminado pelo Afonso Sardinha, que hoje o Estado ele coloca um parque, onde o parque é mais valioso que a terra indígena, onde eles colocam uma homenagem para esse bandeirante, né? Que é o Afonso Sardinha. Então a luta não é só pela questão do marco temporal em si, mas também pelo reconhecimento da terra indígena do Jaraguá. Uma luta de afirmação de direito, né? Sim, sim. E a lógica ali está invertida, né? Sim, sim. Viver em São Paulo também dá a vocês uma maior proximidade com a tecnologia, né? Essa é uma das coisas que eu sempre gosto de conversar com lideranças indígenas, é como é que elas podem se aproveitar da tecnologia, sobretudo da tecnologia, a internet, de comunicação, a rede digital, né, para promover os seus interesses e fazer reconhecer os seus direitos. Aí eu conversei já com o Álvaro Tucano sobre isso, sim. E queria que você contasse para a gente como é que é a experiência de vocês no uso da tecnologia e a relação dessa tecnologia com a sua cultura. O nosso povo Guarani-Mbuá conheceu tecnologia faz menos de 80 anos, né? Menos de 80 anos, assim, que a gente sabe pouco o que é a tecnologia. E hoje, dentro do nosso território, as crianças já nascem, crescem, já com essas duas culturas prontas para serem juntadas, assim, por assim dizer, né? A gente tem o nosso costume de aprender, de ensinar nas escolas nossa cultura Guarani-Mbuá, tudo certinho, mas ao mesmo tempo é essencial que a gente mostre para as crianças de qual forma usar essa cultura do não indígena, que é a tecnologia, né? Que é algo avançado assim para elas, até para nós mesmos também, assim, e mostrar que ao mesmo tempo que essa ferramenta pode trazer o mal para a gente, mas também a gente pode usá-la como ferramenta de luta, por exemplo, hoje nas redes sociais, demarcando as telas, falando do nosso território, por exemplo, criando conteúdos, falando da convivência, do cotidiano, de como é o ensinamento, a educação indígena guarani, como é a saúde indígena, por exemplo. Então, a gente tem essa maneira de, ainda sem saber muito o que é essa tecnologia hoje do não indígena, mas a gente consegue conciliá-lo que seja benéfico para as crianças, mas também para a cultura e para terras indígenas que hoje necessitam, né? Para que seja mostrada todo tipo de ameaça que tem hoje dentro dos territórios. Claro. Nós temos uma coisa em comum que é o amor pela fotografia. Sim, né? sim. E que é uma tecnologia não indígena que eu sei que você usa muito bem e muito. Né? Você podia falar um pouco da sua relação com a fotografia, como é que você usa a fotografia? Sim, sim. Eu comecei na fotografia por causa do meu irmão que faleceu, né? Teve um irmão que faleceu. E ele amava a fotografia, desde pequeno ele amava a fotografia. E a partir disso, nosso povo acredita muito em sonhos, né? E eu tive um sonho depois que ele faleceu, ele passando o trabalho que ele queria fazer para mim. E a partir disso eu comecei a me especializar em fotografia, audiovisual e tudo mais. E hoje, para mim, fotografar é uma maneira de eu me expressar meu sentimento através da foto, através de uma simples imagem. Assim, eu faço fotos de hoje de crianças, né, da aldeia, da comunidade, como que é a educação e tudo mais. E tentar tirar o máximo de sentimento bom possível nas fotografias. Então, todo o trabalho que eu faço hoje com a fotografia, a gente fala que é a nossa arma mais potente que a gente tem hoje dentro dessa cultura não indígena que evolui mais ainda. Ah, sem dúvida. E você também é um educador, né? E como é que é a função do educador numa comunidade como a sua, que é uma comunidade que tem uma cultura preservada, mas vive o tempo todo cercada pelo não indígena e que continua com uma mentalidade de invasor, né? Sim, sim. Às vezes eu me pergunto como que eu cheguei nesse ponto de ser um educador, né? Mas eu penso que a sociedade em si, ela tem esse conceito de... a gente fala do olhar guarani. O olhar guarani é quando o que você vê para você tá bom e o que você escuta para você tá bom. E a sociedade está nesse tempo de só ver e escutar, mas sem enxergar além disso. Então, ser um educador dentro do território é muito mais que você ensinar, mas aprender também junto com as crianças a evolução que elas têm, mas ao mesmo tempo procurar ser um evolutivo e ter uma mente mais aberta perante a natureza, perante a vida, perante a sociedade que nos envolve. Mesmo com a sociedade chegando perto da gente, a gente não tem como dizer eles como invasores. A gente sabe que
a sociedade hoje ela cresce espontaneamente por causa do capitalismo, por causa de todo o trabalho que é feito dentro do país hoje, que é chamado Brasil, e a gente entende que a gente pode pontuar essas duas culturas juntas, né? Por exemplo, a gente faz movimentações dentro de escolas, faz palestras, procurando trazer essa cultura indígena para não indígena também, entenderem de qual forma que a gente tem os nossos ensinamentos, né? Foi interessante você falar isso, Matheus, porque uma vez eu estava conversando com uma criança de 7 anos e eu tinha acabado de ir à Amazônia, encontrado com um povo indígena, e eu estava contando para ela que eu tinha conversado com os indígenas e tal, e ela disse assim, uai, mas os indígenas não morreram todos? Né? A escola tradicional, na verdade, ensina muito mais sobre os indígenas do passado do que os indígenas que temos hoje. Né? Sim, exatamente. E o que você está dizendo é que, na verdade, tem esse papel também de ser o educador para fora, né? Para educar a sociedade não indígena a respeito da realidade das sociedades indígenas. Né? Sim, sim. E é muito disso porque a gente sempre fala que as pessoas são muito interligadas naquilo que eles acham que a gente eram lá atrás, né? As escolas contam que viviam e eram dessa maneira, sendo que a gente vive e resiste até hoje, né? E ainda existe, ainda cultua as nossas culturas diferentes, apesar das pessoas falarem, índios não, que não são mais índios, e perderam sua cultura e hoje estão aí pela cidade. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A sociedade quer que nós, indígenas, sejamos parte da sociedade, mas não aceita que sejamos parte da sociedade. Então, nosso trabalho enquanto educador é isso, trazer com as pessoas que a gente existe e resiste a todo esse impacto social que a gente está tendo. E eu sei que vocês têm uma relação muito boa com as crianças, né? Faz parte da cultura de vocês uma relação muito boa com as crianças, melhor do que a da sociedade não indígena, sem dúvida, né? E você acha que as crianças indígenas e não indígenas vão ser capazes de viver numa outra realidade? Elas têm a força da transformação? Sim, sim. As crianças indígenas dentro do nosso território, por exemplo, elas acreditam sempre que o Brasil ele pode ser mudado, que eles são o futuro dessa mudança toda. Mas, ao mesmo tempo, enquanto isso, eles vão deixando o fruto delas. E nós, enquanto educadores, temos que trazer isso também. Mostrar que eles são fruto dessa terra e que eles são praticamente o futuro da nação, de uma transformação para o bem viver. A gente acredita que esse futuro logo chegue, que indígenas, não indígenas, povo negro, povo quilombola, todo tipo de cultura consiga viver de uma certa maneira em conjunto, né? Vocês têm expectativas boas a respeito da Sônia Guajajara no Ministério e do governo para reconhecer esses direitos que ficaram atrasados? A gente sabe que a gente tem uma luta a mais lá dentro do governo, a gente tem uma força a mais, uma mão a mais, uma caneta a mais dentro do governo. A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir os direitos de nós indígenas dentro dos territórios, mas a gente sabe que quanto mais a luta tiver lá dentro do Congresso, dentro desse governo, a gente consegue trazer esperança para o nosso povo, para nossos filhos, para a nossa família, e dizer que logo mais a gente possa ter nossas terras demarcadas, nossas terras protegidas, e a gente possa conviver com uma cultura não indígena diferente da nossa, mas que a gente possa ter nosso direito tudo respeitados. Uma convivência pacífica e respeitosa, né? Sim. Que respeite os direitos e a cultura dos indígenas. Foi muito bom conversar com você. Essa é uma questão que precisa de ser realmente debatida e é bom a gente falar com essa audiência que nós temos aqui, que é uma audiência interessada e que pode levar essa sua voz como não indígenas, com maior entendimento do indígena e ajudar nessa caminhada. Muito obrigado, viu? Eu que Prazer agradeço. em falar com você. Prazer enorme estar aqui hoje e que as pessoas entendam, né, o que é a luta indígena e que procurem apoiar, porque não é só uma luta só nossa, mas de todos os seres humanos do Brasil, assim que a gente possa dizer. E pela vida, pela Amazônia, também pela Mãe Terra, que hoje precisa de ajuda. Então é isso, gente. É uma questão nossa, do Brasil como um todo, de todos nós brasileiros, não apenas dos indígenas. E é bom a gente entender esse recado, que é um recado importante da diversidade brasileira. Matheus, muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos pela audiência. E se quiserem ver esse episódio ou qualquer outro, ele já está no Globoplay.